Gente, bom dia então oficialmente para todo mundo, né? A gente vai hoje trabalhar de uma forma um pouco diferente. A gente já está começando a trabalhar pensando muito mais nas questões práticas, os textos, vamos colocar assim, ou conteúdos teóricos de fundamentos em neurociência a gente deixou como os primeiros módulos, porque eram muita informação, e agora a gente vai começando a falar realmente das questões mais práticas que envolvem, independente da nossa área, envolve as nossas práticas, seja na psicologia, seja na educação física, ou seja, a gente começar a trabalhar de maneira a aplicar tudo isso, esse pensamento que a gente tem desenvolvido e já vem desenvolvido, inclusive do lado, pelas leituras externas da neurociência e da neurociência do comportamento, na nossa forma de pensar e de atuar, mostrando que é possível fazer isso e quais contribuições. Nesse sentido, a gente trouxe para hoje um debate que é um debate filosófico, é um debate psicológico, mas como que esse debate pode ser feito a partir justamente desses pressupostos da neurociência do comportamento. E reflexões que são interessantes também, necessárias, para poder a gente pensar em variáveis que estão ao entorno disso, buscando principalmente a relação com o nosso último encontro, com a questão do desenvolvimento, e ver como que o desenvolvimento neurológico, o desenvolvimento psicológico, maturacional nesse sentido, implica nessas variáveis. Tranquilo? A primeira pergunta é: tem diferença liberdade e livre-arbítrio? E a segunda é: existe liberdade e livre-arbítrio? Vamos pensar, vamos ver se a gente consegue talvez enriquecer um pouquinho mais ainda, né, as contribuições, ou apenas juntar um pouco isso tudo. Pensar em dois fatores. Pensar a liberdade de um ponto de vista interno e do ponto de vista externo. Quando eu penso em liberdade no ponto de vista interno, daquilo um pouco até que o Ricardo colocou dos processamentos, o primeiro ponto que eu preciso levar em consideração, pensando sempre que eu vou partir do desenvolvimento. Eu tenho sempre que pensar no desenvolvimento, porque a liberdade ela se faz em cada estágio, em cada momento desse desenvolvimento nosso. E o desenvolvimento completo, não é apenas o desenvolvimento neurológico, cognitivo. Eu tenho o desenvolvimento emocional, eu tenho o desenvolvimento motor. Então, por exemplo, né, a criança que não anda, que não engatinha, ela não tem a liberdade da mobilidade, porque ela não consegue fazer aquilo. A partir do momento que ela adquire a mobilidade, eu já posso pensar, né, numa liberdade enquanto, na parte interna ainda, enquanto esse nível do desenvolvimento. Então, a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração é pensar no nível do desenvolvimento desse sujeito e quais foram as experiências que ele foi submetido enquanto aprendizagem, e a partir daí ele construiu, consolidou possibilidades. Né? O que isso significa? Que eu preciso ter internalizado, eu preciso ter experienciado e aprendido possibilidades distintas de ação para um determinado evento, para construir ali em mim a possibilidade da liberdade. Porque senão ela vai ficando cada vez mais reduzida, como se eu tivesse de pegar uma régua. Se nas experiências eu tenho diminutas capacidades ali. Então, por exemplo, se eu aprendi a fazer uma coisa de 4 formas distintas, eu tenho, enquanto mecanismos internos, a liberdade de escolher qualquer uma dessas 4. E aí, não contrariando aquela questão de que se está no cérebro, eu não tenho a liberdade. Não, eu preciso que esteja, né? Mas que haja mais de uma possibilidade. Então, quanto maior as capacidades desenvolvidas de exteriorizar um algo, maior é a minha possibilidade de escolha. Então, eu não limito, né, a questão de dizer que eu não tenho.
porque está em mim. É porque está em mim, mas cada vez mais possibilidades de fazer de maneira distinta é que eu tenho já um pouco desse nível dessa liberdade. Então, se eu só faço algo de uma forma, eu posso dizer que eu não tenho liberdade de escolha em como reproduzir, em como exteriorizar aquele comportamento. E aí a gente vai ver, principalmente quando pegar esse fator externo, que aí sim a gente pode pensar e dizer assim, não, eu não tenho liberdade, porque são restritas as formas de se fazer aquilo. E aí é muito interessante isso, porque a gente, aí voltando a pensar, o cérebro, não é que ele é preguiçoso, o cérebro ele é econômico. O cérebro ele é econômico. Quando a gente aprende uma coisa de uma forma e aquela forma dá conta da resposta e aquela resposta traz uma consequência que satisfaz o organismo, para que eu vou ficar fazendo de maneiras distintas? Por que criar outras formas? Né? Por que pensar de outras maneiras? Se eu posso ter na crença, na maneira de pensar, na maneira de responder emocionalmente, e isso cabe para tudo. Na maneira de perceber o mundo, na maneira de perceber a mim mesmo, porque isso tudo são comportamentos. Eu não estou falando só do comportamento do andar e do fazer, é da maneira com que eu me comporto diante de mim mesmo e do mundo. Como a gente traz uma capacidade então diminuta, eu já posso pensar que, no ponto de vista interno, o meu desenvolvimento diante das experiências talvez não me possibilite uma ação da liberdade. Porque eu faço aquilo, e aí buscando de novo, né, lá na frente a questão do hábito, eu já faço aquilo por hábito. Eu já faço aquilo ali de maneira automática. Né? Eu já penso aquilo de maneira automática. Os nossos pressupostos, os nossos preconceitos, as nossas crenças, né, são limitantes por conta disso. Então, você ter e desenvolver possibilidades outras diante dos mesmos estímulos, diante das experiências, isso te possibilita aí sim o exercício de uma liberdade, de escolha. Né? Então, mas de novo, eu preciso ter isso no cérebro assimilado. Então, ter no cérebro, né, aquilo lá já desenvolvido, vou colocar assim, ter no cérebro já desenvolvido nessa linguagem, tá, gente? Mas ter no cérebro desenvolvido esses caminhos não significa não ter a liberdade. É isso que me possibilita o exercício da liberdade. Né? Aí vem o segundo ponto, porque está só uma via, que é o externo. O quanto esse estímulo elicia uma resposta já determinada em mim. Né? O quanto aquele estímulo, e aí estímulo, mais uma vez, é qualquer situação que impacta em mim. O quanto aquilo já não só elicia, mas eu já tenho nele, nessa condição, uma resposta, uma forma de agir muito internalizada. Então, aquele estímulo já traz em mim aquele tipo de resposta, aquele tipo de comportamento. Porque aí é como se eu tivesse nele essa força, né, de dizer qual é o tipo de via, qual é o tipo de pensar, qual é o tipo de agir que eu vou colocar nele. Né? Por exemplo, a mídia faz isso muito bem pra gente. A mídia, né, o marketing, ela tem esse objetivo de construir em nós um padrão de resposta. Então, de você ver aquilo, nossa, eu preciso disso, eu tenho isso, eu necessito disso. Então, ela traz essa capacidade. Quando esse estímulo ele tem uma força muito grande com uma dessas capacidades que nós temos de resposta, ele, né, nessa relação, como se estivesse escolhendo essa resposta a ser dada, diminui também a minha liberdade. Vai diminuir essa liberdade. Por exemplo, é muito interessante quando a gente estuda isso nos casos das fobias. Quem tem medo de cachorro? Vou pegar o exemplo aqui, medo de cachorro. O animal, o cachorro,
né, nessa sua... Você tem várias respostas aprendidas. Eu posso correr, eu posso ficar parado, eu posso brincar com ele, eu posso ficar indiferente, eu tenho várias possibilidades. Liberdade do agir diante do estímulo. Só que, nesse caso em específico, o estímulo ali, o cachorro, independente de qual seja, né, por experiências e contextos que estão relacionados a ele, fortalece uma resposta única minha, que é o pânico. Percebe que, se eu não trabalho isso, eu não tenho uma liberdade de agir diante dessa situação? Quando eu vejo o cachorro, o que acontece? Crise de pânico. O medo, o desespero, sai correndo. Independente de quem é aquele cachorro. O cachorro nem tem todo banguelinho, coitado, tem dente na boca, tem 9 anos de idade, nem anda direito. Eu tenho pelo, nossa, eu tenho pavor de cachorro. Percebe que você não está agindo com a liberdade, e aí a liberdade é de você poder ter as outras possibilidades de escolhas diante desse estímulo, subtraindo, diminuindo desse estímulo a intensidade quase que está nata, né? Ou a intensidade que ele te passa para aquela escolha daquela resposta em absoluto. Conseguem ir talvez por essa via? Se a gente vai ir por essa via, a gente vai pensar que então a liberdade está relacionada com 2 fatores. O primeiro fator interno, as capacidades que eu desenvolvi de possibilidades diante daquela experiência. E segundo, o nível que aquela experiência me passa de condicionamento para aquela resposta. O quanto eu já estou condicionado ou não para uma determinada resposta diante daquele estímulo. Isso é muito interessante, por exemplo, também quando a gente vai para um outro ponto, que é o afeto. O afeto, né? O afeto, vou pegar aqui a paixão, né? A emoção, paixão. Né? A pessoa, quando chega, a gente brinca e fala, a pessoa que você gosta, olha a intensidade do elemento. A pessoa que você gosta, você tem várias possibilidades de agir ali já desenvolvidas, com as experiências com os outros. Mas o que acontece com aquele estímulo? Você tende a escolher aquelas respostas que são mais afetuosas, mais carinhosas. Por quê? Então, diminui a sua liberdade de agir? Diminui por conta desse elemento. Ah, é meu chefe que eu tenho medo dele. Meu chefe brigão, é uma figura de autoridade que me repreende muito. Então, esse elemento, enquanto esse poder eliciador daquelas respostas determinadas, diminui para pouquíssimas respostas. E olha que interessante que a gente tem como possibilidades, consequências dessas ações aonde limita as minhas respostas. Primeiro, a ansiedade. Por que a ansiedade é uma consequência dessa subtração de respostas aqui, né, e dessa intensidade desse elemento aqui? Porque, primeiro, a ansiedade é o meu pensar do agir diante de determinada coisa. Se eu tenho várias possibilidades, mas aquele sujeito é um sujeito que me traz um medo muito grande, eu fico pensando, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. O medo que a gente tem de dar respostas outras que já são aprendidas, mas aquele estímulo, aquela experiência me obriga quase a ter aqui. Quando me obriga, ou seja, tira a minha liberdade. Então, a ansiedade vem em quase dizer o seguinte, eu não posso agir com liberdade das escolhas, eu tenho que fazer isso aqui. Eu tenho que fazer isso aqui. Então, veja, indo, né, de encontro, não ao encontro, mas de encontro aquilo que é inato em mim. Aquilo que a Laila falou. Aquilo que está inato em mim. Como possibilidade de agir. Só que eu não tenho possibilidade. Está me tirando a liberdade. Né? Aquele poder todo daquele estímulo nessa relação toda. Então, se a gente pensa dessa maneira, se for possível pensar dessa maneira, porque lembra, tudo é questões teóricas, não existe algo absoluto nas possibilidades da gente pensar. Se pensarmos dessa forma, né, eu vou ter então o que eu preciso fazer? Desenvolver nas experiências capacidades e controlar, buscar controlar o nível da intensidade eliciadora daquela situação. Isso para a liberdade.
E aí, quando a gente vem para diferenciar liberdade e livre-arbítrio, partindo um pouco daquilo que o Luiz Felipe colocou, que está atrelado, e a gente às vezes atrela esse conceito de livre-arbítrio à questão religiosa, porque quando a gente fala de livre-arbítrio, a palavra arbítrio ela é fundamental. É diferente da liberdade, que é o escolher, esse escolher mediante desenvolvimento de capacidades e o escolher diante a intensidade eliciadora do estímulo, porque o livre-arbítrio está me falando da capacidade de fazer a escolha mediante julgamentos. Julgamentos. E aí entra o córtex pré-frontal mergulhado eu brinco e falo assim, o livre-arbítrio é o córtex pré-frontal. Nosso dorso lateral, o giro do cíngulo, estão assim, pulando de alegria. Porque para que eu possa dizer que eu tenho na liberdade de escolha a ação do livre-arbítrio, veja que uma não elimina a outra. Na liberdade da minha escolha, a ação do livre-arbítrio, eu tenho que ter desenvolvido a minha capacidade de arbitrar, de julgar aquilo ali. Então, e aí julgar aquilo ali, primeiro, será que os pressupostos que eu estou utilizando são pressupostos que também são contrários um ao outro? O que significa isso? Por exemplo, eu posso virar e falar assim, será que aquela pessoa agiu de maneira correta? Será que se eu fizer isso vai ser benéfico para ele? Será que se eu fizer isso vai ser benéfico para mim? Né? Então, quando eu vou abrindo possibilidades do sim e do não, do pensar de várias formas, eu estou utilizando esse livre-arbítrio. Por que é o livre-arbítrio? Porque não é o arbítrio do outro. Você precisa agir dessa maneira. Ah, isso está certo. Mas por que isso está certo? Porque é assim que se faz. É assim que se pensa. Eu não tenho arbítrio nisso. Não é na escolha. É no julgamento da ação. O livre-arbítrio está sempre no julgamento. Na análise da experiência. Não está no fazer a experiência. Fazer a experiência é a liberdade. O livre-arbítrio está em analisar a experiência. A análise daquela experiência vem porque eu estou fazendo isso ou porque vem de fora. Quando a mídia vira para mim e fala assim, né? A felicidade está em viajar. E aí eu faço uma viagem, construo a liberdade da ação de viajar. Eu não estou utilizando o arbítrio, o meu arbítrio de analisar e dizer, será que a viagem realmente é uma possibilidade de felicidade? Ou estou fazendo isso porque o outro está me colocando essa programação? Ou porque eu estou fazendo isso de acordo com esse externo? E aí vem, né? Será que nós decidimos pelas coisas e julgamos as coisas porque passa por uma análise nossa ou porque vem de fora? De novo, porque vem de fora é mais econômico para o cérebro. É muito mais econômico para o cérebro do que o raciocínio. O livre-arbítrio envolve o raciocínio, envolve julgamento, envolve análises de crenças, envolve tudo isso. Enquanto a liberdade envolve aqueles outros fatores, as possibilidades e esse peso desse estímulo eliciador. Então, mesmo que tenha aquilo, eu posso pegar e utilizar do livre-arbítrio e pensar e falar assim, tá, mas e aí? Essa minha capacidade, esse meu pensar, será que esse meu pensar é um pensar induzido tanto pela opinião dos outros? É induzido porque eu quero ser bem visto pelas pessoas? O confrontar-se com isso é você pegar o arbítrio, né, muitas das vezes dizer, opa, eu estou agindo porque eu preciso ser bem visto pelas pessoas. Ou seja, né, se eu falo isso, não tem arbítrio aí, não tem julgamento. Eu estou fazendo isso porque eu preciso, de alguma forma, responder de acordo com o que foi estipulado lá fora, da questão externa. Então, e aí a gente vem no nosso desenvolvimento, voltando lá na questão do desenvolvimento, as experiências que eu vou submetendo a crianças, as experiências que eu vou passando na minha trajetória, elas são experiências que desenvolvem, né, a minha possibilidade de liberdade e o livre-arbítrio, que é essa capacidade de julgamento. Porque, e aí, por exemplo, quando a gente vira e fala, está no cérebro, ok, mas percebe que também está no cérebro várias vias.
várias outras possibilidades. A possibilidade das escolhas ali está me falando então dessa liberdade. Mas se eu tenho reduzida por conta desse estímulo que é muito forte, não tem. A minha liberdade está reduzida. E se eu faço aquilo de maneira automática, sem questionar, sem perguntar nesse porquê, eu estou falando desse arbítrio do julgamento, que também é reduzido. Sim, mas percebe que quanto mais restrito as vias, menor a minha liberdade de agir. Por isso o desenvolvimento de outras experiências. Algumas coisas, por exemplo, eu tenho liberdade reduzida, muito reduzida, de escolhas, porque eu aprendi a fazer somente daquela maneira. Quanto menor ou quanto mais reduzidas essas vias, menor literalmente as minhas vias, a minha liberdade. Né? Então, e por isso que a gente fala, o exercício real da nossa liberdade é muito pequeno. É muito pequeno. Porque nós fazemos as coisas rotineiras, né, da mesma forma. É literalmente, igual a gente sempre fala, né, a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim, e faço isso dessa maneira. Aí você vai fazendo análise, né? Quando você faz a hipoterapia, fala assim, nossa, eu faço isso dessa forma há muito tempo. Nunca pensei em fazer diferente, nunca pensei em pensar diferente, nunca pensei em sentir diferente, nunca pensei em modificar isso. É sempre dessa forma, é sempre desse jeito. Somos restritos. Mas será que somos restritos porque a liberdade não existe? Ou somos restritos porque eu não desenvolvo outras possibilidades? E eu não desenvolvo outras possibilidades porque aquele estímulo me elicia muito forte e eu já estou condicionado naquela resposta? A gente vai ver isso muito quando você vai para a clínica e vai trabalhar com a dependência química. A dependência química é o melhor exemplo do alto grau da menor liberdade, da liberdade mais restrita e do livre-arbítrio mais restrito. Não é mais o sujeito que faz a escolha, porque ele não desenvolve outras possibilidades de respostas, e o estímulo eliciador dele é tão forte, né, que ele já está automatizado naquele tipo de resposta. Se a gente pensar que não existe a possibilidade de desenvolver um outro algo, eu vou falar então que não existe tratamento para dependência química. Então não existe. Né? Porque se eu penso da liberdade não existir nesse sentido e do livre-arbítrio, então não tem tratamento. Não tem mudança de comportamento. Né? Nós vamos ser somente aquilo programado, aquilo que já está ali. Se eu penso que há a possibilidade do mudar de comportamento, eu estou construindo nova via para quê? Uma nova via para poder tomar outra escolha. Eu tenho a possibilidade da escolha, mas eu tenho que lembrar do peso daquele estímulo iniciador. Se eu continuo condicionado naquilo, não tenho. Isso é muito interessante, porque na clínica a gente vê isso muito bem. Na atividade física, Luiz Felipe, a gente vê isso muito bem. A pessoa chega para você com um discurso logo no início, me corrija se eu estiver errado. No início, né, ela vai virar para você e falar assim, não, eu não gosto de fazer atividade física. Ai, não, nossa, eu não consigo fazer isso. Ela está condicionada ao sedentarismo. A resposta ser sedentária, ela já está condicionada a fazer aquilo ali. Pô, mas tenta fazer pouquinho. Começa fazendo 10 minutos. Ou seja, eu preciso desenvolver primeiro a capacidade dela de dar uma resposta diferente entre não fazer nada e fazer algo. Então ela tem ali. Só que qual o problema? O sedentarismo ainda é forte o suficiente para poder chamar aquela resposta dela, aquela ação de não fazer. Ao passo de que agora eu preciso desenvolver essa outra. O que vocês entendem de motivação, prazer e desejo? É tudo a mesma coisa ou são coisas distintas? A motivação, eu preciso definir um objeto e esse objeto ele vai me dizer... primeiro, lembra que esse objeto ele tem uma intensidade eliciadora? Então, esse peso dessa intensidade eliciadora vai definir o nível da minha motivação. Mas ele tem, e aí objeto pode ser coisa ou experiência, tá, gente? Motivação não é só um objeto. Quando eu falo objeto, não é só uma coisa, ela também pode ser uma experiência, pode ser um algo, né? E não um algo físico propriamente dito. Então, quando eu falo desse objeto, dessa experiência que tem uma intensidade eliciadora de uma resposta minha, uma resposta, né, que eu posso desenvolver ou não. Então, por exemplo, eu posso estar motivado a fazer uma coisa que eu nunca fiz.
E a partir então daquilo ali, desenvolver respostas. Então eu preciso de ter, ele tem por pressuposto um objeto externo que traz algum nível para mim de uma resposta que eu vou desenvolver ou dar naquilo ali. Então eu tenho isso. A segunda questão é que a motivação ela é apenas um gatilho. A motivação não é contínua. A motivação é literalmente um start. É um tuft. A gente não fala assim, eu estou motivado o tempo todo. Não. Né? Eu me motivo para... É o motivo da ação. Né? Eu penso naquilo ali, pronto. Então, me motivei. A partir da motivação, eu vou agora acionar, seria um pico de dopamina, isso, Ricardo. Eu vou acionar quais respostas e quais caminhos. Aí eu aciono a função executiva. Né? Eu pego a função executiva, tá bom, o que eu preciso fazer para aquilo ali? Eu preciso isso. Aí, lógico, ao longo da trajetória, eu preciso de vários picos de motivação para continuar aquilo ali. Então a motivação ela está muito atrelada ao planejamento. Ela está muito atrelada aos circuitos que me dizem o caminho que eu vou percorrer. Ela vai ser sempre aquele vai que você vai conseguir. Ela está relacionada a isso. O prazer já está relacionado à resposta final, à consequência. O prazer não está na motivação. O prazer está aqui no final. E aí é interessante, porque e aí o prazer ele vai sempre nutrir, ele vai sempre dar energia para aquela intensificação, daquela nível de intensidade do objeto que eu estou indo para a motivação. Por exemplo, se eu me motivo para um algo, faço a coisa, tem a consequência e aquela coisa é prazerosa, na próxima vez que eu quiser fazer aquilo, o meu nível de motivação vai ser maior porque o meu nível de prazer aqui foi alcançado. Então, entende a relação de PA-PG? Nesse caso aqui, as duas setinhas para cima. Por que eu estou falando que o desejo é o recheio do objeto? O desejo, ele é aquilo sensorial, perceptivo, enquanto características que ele passa e impacta em você, nos afeta. Então, se você passa por uma situação e você não é afetado, se as coisas à sua volta não é afetado, você pode dizer que você não é uma pessoa, né, que desenvolveu a sua habilidade de afeto. Então, afeto não é ser carinhoso. Carinhoso é uma resposta que eu dou por conta que eu tenho essa habilidade do afeto desenvolvida. Então, assim, o objeto... Por isso que a gente fala... E aí o marketing, mais uma vez, quem vai para a área do neuromarketing cai de braçada nisso. Eu preciso fazer com que aquele estímulo desperte em mim interesse. Por quais vias que ele vai despertar interesses? Sensoriais e perceptivas. Ele tem que trazer para mim. Imagina, eu colocar uma pessoa, né, com cara fechada, uma praia, mas com dia cinza, o mar todo revolto, né, vento forte, uma sensação de frio, e fala, venha passear em nossa cidade. Por quê? Aquele estímulo não despertou esse desejo. Aí você fala, como é que é despertar o desejo? Não passou para mim algo que eu virasse assim, nossa, gostoso aquilo. Não, não é. Não é. Então, aquele objeto ele precisa estar, de alguma forma, ter características sensoriais e cognitivas, né, mas sensoriais, que despertem em mim a vontade de, opa, eu quero aquilo. Imagina, você passa uma propaganda de um hambúrguer todo feio, com mosca em cima. Eu não quero aquilo. Eu não quero. Então, quando a gente fala de desejo, eu estou falando das capacidades do estímulo, da experiência. De novo, não é só o objeto, a própria experiência. Vamos imaginar aqui, eu ponho vou fazer a propaganda de um curso, todo mundo com uns dormindo, uns conversando e fala, venha participar do nosso curso. Você fala, nossa, deve ser tão chato. Olha que coisa chata. Ou então você põe aquele professor falando para poder dar aula, né? Então nós estamos aqui hoje falando de não sei o que. Ela fala assim, nossa, eu não vou assistir essa aula desse professor, não. Pelo amor de Deus, que coisa chata. Então, quando a gente fala de desejo, neurofisiologicamente falando, nós estamos falando das capacidades do objeto
em eliciar em nós, em trazer em nós, em buscar em nós esse, opa, eu quero. Né? Eu quero isso. Aquilo me parece um algo, porque eu não experienciei ainda, eu não tive o prazer ainda. A partir do momento que eu tenho prazer, né, aquele desejo, inclusive, pode diminuir naquela resposta. Por exemplo, início de namoro, 5 anos de namoro, 10 anos de namoro, 15 anos de namoro. Lógico que o objeto que você está relacionado, você já fala assim, nossa, você não tem mais desejo nenhum para esse sujeito. Por quê? Você já, além desses estímulos que é interessante, é fofinho, é gostosinho, é isso, aquilo, outro, também tem outras coisas que você fala, mas também é um saco ficar 2 minutos depois perto dessa pessoa, eu já não aguento mais, tem vontade de matar, tem vontade de enforcar, o seu desejo é outro. Porque sensorialmente não traz somente desperta questões positivas para que eu possa me sentir motivado e construir o plano de ação, porque eu vou chegar lá e ter o prazer. Não, ao contrário, eu posso falar assim, vai ser tão desprazeroso, eu vou inventar uma desculpa e não ir hoje encontrar com a pessoa. Olha como que esses elementos todos estão aí. Eles têm posições distintas. O desejo está no objeto, a motivação está aqui. Por mais que eu fale, existe uma motivação extrínseca. A gente joga talvez essa motivação extrínseca como desejo. Se eu tiver de substituir os termos, eu posso substituir para não confundir tanto. Né? Eu tenho a motivação como esse start meu, eu tenho o desejo que pode ser lido como uma motivação externa, e eu tenho o prazer como resultado e consequência dessa relação de ir a esse objeto desejado e ali encontrar o prazer. Ou o contrário, imagina, me despertou, fui, cheguei lá, foi uma bosta, não tive prazer. Pensei, não quero mais isso. Não vou continuar, não vou querer isso. Atrelando esses 5 conceitos que a gente está trabalhando até agora, até por causa da Laila perguntando aí, vamos ver se a gente consegue talvez fazer sentido esse pensamento e nessa relação que o Luiz Felipe está trazendo. Então, por exemplo, nesse caso, a pessoa pré-diabética começa a fazer atividade física porque tem que fazer, porque é pré-diabética e foi encaminhada para isso. Primeiro, a gente já pode começar a pensar lá na questão da liberdade. Liberdade reduzida. Reduzidíssima. Ela está fazendo aquilo por causa da diabetes. Ela não está fazendo aquilo por outros motivos. Por que você está aqui fazendo atividade física? Porque o médico mandou eu fazer porque eu estou com diabetes, eu tenho que fazer atividade física. Pronto. Ela tem outros porquês desenvolvidos para poder fazer aquela ação? Não, ela tem só esse porquê. Ela está fazendo dessa maneira. O objeto em si, a ação, a experiência da atividade física é recheada das questões sensoriais que despertam dela desejo? Não. Ela nunca sentiu interesse nenhum em fazer aquilo. Inclusive, ela vai fazer aquilo ali a Latamira. Né? Vou fazer isso aqui de maneira forçada. Então, não traz isso ainda. Tem prazer? Não, ela não fez, ela não tem a vivência da experiência. Não tem. E no início, inclusive, pode não ter tanto prazer porque ela está fazendo isso contrário às crenças que ela tem internalizada de que a atividade física é chata, aquilo, outro. Pronto, isso estabelecido. E aí, atrelando, motivo da ação, a ação disso interna é qual? Porque ela tem que atender começa sem liberdade e o livre-arbítrio surge depois. Sim, porque ela pode fazer o julgamento de dizer, nossa, isso faz bem, olha, isso. Agora ela consegue arbitrar sobre a ação, né, do fazer atividade física. A motivação interna dela é reduzida no sentido de que ela precisa fazer aquilo por saúde. Está definido. Né? Tem uma motivação? Tem. É restrita também a motivação dela. O desejo a gente já falou, o prazer a gente já falou, a liberdade e livre-arbítrio. Perfeito. Com as experiências, e essas experiências sendo positivas, por isso a gente precisa também entender que para o cérebro não é só a experiência, mas a experiência positiva. Porque se ela é de punição, se ela é negativa, eu vou ter uma dificuldade muito grande de incorporar um hábito naquilo ali e transformar aquilo numa outra possibilidade do desenvolvimento da liberdade, construindo mais capacidades. Com essa experiência sendo positiva para ela, trazendo prazer ali, recompensa, aquilo que o Ricardo falou, a recompensa tá lá, o prazer tá ali, ela começa a rechear essa atividade física que antes não estava de desejo.
É a experiência prazerosa que começa agora a rechear, trazer características para o cérebro de que aquilo é prazer, é gostoso. Então ela deseja, ela acorda de manhã sentindo falta, porque o desejo é isso, né? Eu sinto falta, eu quero aquilo. E aí agora a motivação, né, começa a também ser intensificada de outras possibilidades. Eu faço isso porque eu tenho diabetes, eu tenho que fazer isso por causa disso, eu tenho que fazer isso também porque eu gosto, eu tenho que fazer isso porque eu quero encontrar minhas amigas que eu desenvolvi lá. Eu tenho isso tudo. Que é as minhas possibilidades. Aí onde eu estou falando disso, da própria liberdade. Ela tem a liberdade de escolher por que ela faz atividade física. Ela tem a liberdade. Ela pode dizer assim, eu faço a atividade física, eu estou indo porque é para o meu benefício de saúde, eu estou indo porque eu quero encontrar os meus amigos, eu estou indo porque aquilo me deixa muito feliz depois, eu estou indo porque a personal, né, tá dando mole e a gente está rolando negócio. Então assim, um monte de coisa. Veja, eu tenho agora desenvolvido as capacidades e eu vou desenvolvendo aquilo que a Laila colocou, acho que foi a Laila colocou, que o meu livre-arbítrio agora é de julgar a ação. Não é mais porque era externo. O médico fala que isso é um benefício para mim. Não, eu agora posso ter a capacidade de dizer e falar: não, isso faz um bem para mim. Isso é benéfico. Por isso eu faço tal coisa. Por isso eu escolhi fazer isso dessa forma e dessa maneira. A gente consegue entrelaçar isso, né? Agora, de novo, é por que talvez a gente pode pensar que muitas das nossas ações não têm a liberdade envolvida, né? A motivação ser muito mais externa, de alguma maneira, e não ter tanto prazer. Porque a gente faz as coisas muito condicionado. A gente faz isso daquele jeito. Fala assim, por que você faz isso? Fala assim, porque eu faço dessa forma, faço desse jeito, faço isso assim. Sempre fiz assim. Não vou desenvolvendo outros porquês daquela ali. Que é, de novo, até as nossas relações pessoais. Por que eu sou amigo de fulano? Por que eu estou com Beltrano? Por que eu faço isso? Desenvolver as possibilidades dos outros porquês. Que é, inclusive, me motivar para aquilo, aumentando esse meu leque das capacidades ali da minha liberdade, de continuar vinculado àquilo. Àquela ação e buscando sempre, e aí que é o interessante, né, que a gente também volta e fala da clínica, né, principalmente quando você vai falar de conjugalidade, das relações afetivas, né, esse objeto outro precisa rechear sempre o prazer precisa estar sempre recheando esse objeto outro. Se estar com o outro não é prazeroso, não é gostoso, daqui a pouco eu não tenho mais interesse em estar com a pessoa. O desejo acabou, neurologicamente falando, acabou. Aquele estímulo não traz para mim uma coisa gostosa. Por isso que a gente fala, né, você não pode só conquistar alguém, você tem que ficar regando com a plantinha do amor. Né? Você tem que fazer as experiências. Lógico, não dá para ser a propaganda da Claybon, né? Todo dia um café da manhã feliz. Mas se naquela experiência eu não encontro um prazer e recheio isso, aquilo passa a ser muito. Aquele objeto passa a perder o desejo e aquilo passa a ser um suplício. Executar aquilo ali. E aí, se passa a ser o suplício, todas aquelas ações que eram de possibilidade vai ficar reduzida a um. Por que você vai para o seu trabalho? Porque eu preciso de dinheiro para pagar minhas contas. Tenho liberdade? Não, nenhuma. Eu faço aquilo sem liberdade nenhuma. Só tem aquela ação. Trabalho não é desejável, né? Não é desejante, e eu não tenho prazer nenhum ali, naquele lugar. Não tenho liberdade nenhuma ali do sujeito. Ele faz aquilo literalmente de maneira automática e quase que punitiva, né? Aí tá. Qual que é o desejo dele, na verdade? É dar 6 horas da tarde e ir embora do trabalho. É chegar ao final do dia. Aí a gente está trabalhando até como questão de esquiva ou de fuga, né? Porque estar no trabalho é punição. E aí a gente vem e entra no terceiro bloco, que é o hábito e o existir. Muito interessante, né? Porque assim, o hábito, de novo, o hábito ele facilita para o nosso cérebro, de maneira econômica, a otimização das respostas. Dessa via toda, de eu não precisar ter que lidar com liberdade. Não lido com a liberdade quando eu estou falando de hábito. Ao contrário, eu subtraio a liberdade. Né? Eu não trabalho e penso no potencial desejante do objeto. Né? E apenas, por vezes, experiencio o prazer.
apenas e por vezes. Não é sempre que eu vou experienciar o prazer da situação. Né? E não tenho que lançar mão da análise do arbítrio, do julgamento da ação. O hábito, ele me economiza, ele me faz agir daquela forma para eu obter aquela resposta e pronto, acabou. Ele faz isso. Né? Eu crio, eu entro nessa rotina, eu entro nisso, né, nesse dinamismo, fortaleço aquela via, e isso é muito interessante. Quanto mais eu fortaleço aquela via, menos eu tenho a liberdade de agir de outra maneira. Então, o hábito ele é contrário à liberdade. E aí, talvez, até pegando o Ricardo colocou, realmente, se a gente for pensar de maneira prática, a minha liberdade é muito restritiva. Eu tenho liberdade onde? Porque como que eu vou saber se aqueles meu comportamento na hora de agir, eu não estou agindo por hábito? Na hora de pensar, eu não estou fazendo por hábito. E aí? Se eu já não faço o exercício do arbítrio para análise daquela situação? Se eu não identifico, se eu estou fazendo aquilo nem mais porque o objeto traz, enquanto experiência sensorial ou outras experiências, a questão do desejo, né? E aí? Realmente eu posso pensar que a grande maioria do nosso comportar-se e a grande maioria das pessoas, né, não tem liberdade. E aí não porque a liberdade não exista. Talvez ela não existe no sujeito enquanto capacidade porque o hábito devora isso. O hábito elimina isso. Mas aí o hábito é mau? Não. Anátema, apedrejem o hábito? Não, claro que não. O hábito economiza muito, né, do nosso pensar e do nosso agir. A questão é, o hábito, ele faz o sujeito existir na sua potencialidade? Não. Ele é contrário aí sim ao existir. Porque quando eu estou no presente exercitando o hábito, eu estou, na verdade, reproduzindo o passado. Porque o hábito é uma construção do passado, lembra? Ele foi construído aqui atrás como uma possibilidade de resposta e diante a toda a experiência eu continuo dando a mesma resposta por hábito. O que significa que eu não estou vivendo a experiência do presente. A experiência do presente está sendo vivida pelo sujeito lá de trás, pelo hábito de fazer aquilo. Então eu não estou existindo. E aí é muito interessante que de maneira clínica a gente identifica as pessoas que chegam, né, com o discurso de uma crise existencial porque o hábito dela é muito forte. Uma zona de conforto. O hábito é zona de conforto. Posso dizer que o hábito é quando criamos engramas específicos para tal situação? Sim. Sim, Ricardo. E olha, não é nem para tal situação, tá? É tal em situações similares. Porque eu vou tender a responder daquela forma com situações que também são similares. Ou seja, nem mesmo a experiência da situação nova, que aí lembra do desenvolvimento, quando a gente fala que a situação nova me faz desenvolver uma nova resposta, e ao desenvolver uma nova resposta eu estou aí executando o desenvolvimento, porque senão não é desenvolvimento. Se eu dou a mesma resposta em situações distintas, em situações problemáticas distintas, eu não estou me desenvolvendo. Eu estou apenas o quê? Reproduzindo. Reproduzindo é hábito. Hábito não é desenvolvimento. Então, assim, será que... Ou então pensar, né, quando você vira e fala, eu faço isso porque eu estou fazendo isso de maneira rotineira, porque você não significa que você precisa mudar o hábito, mudar a resposta. Podemos chamar de zona de conforto. Na verdade, zona de conforto, o hábito ele está na zona de conforto. Seja os hábitos ruins ou os hábitos bons, ele está numa zona de conforto. É algo que você faz aquilo, reproduzindo aquilo, e aí a questão é, você não precisa mudar a resposta. Mudar a resposta. A quebra do hábito é você parar e pensar no porquê que você está fazendo aquilo, você sujeito do hoje. Você sujeito do hoje. Não é porque eu sempre fiz assim. Quando eu falo porque eu sempre fiz assim, não está mudando. É eu, o sujeito do hoje, faço isso dessa forma por quê? Esse objeto me traz o quê? Como consequência, como prazer?
Ah, não, mas eu percebo que eu ainda tenho essa relação com ele, ainda quero manter. Perfeito, perfeito. Percebe que você está dando a mesma resposta, mas não por hábito, mas pelo existir agora. Então é interessante que, vez ou outra, por isso que a gente fala do autoconhecimento, da autonomia. A autonomia é um conceito em neurociência fabuloso. Fabuloso. Porque a autonomia é a regulação que eu dou ao meu comportamento. Aonde eu paro e faço esse exame de dizer por que eu faço isso dessa maneira? Eu faço isso dessa maneira porque eu estou escolhendo fazer isso, por mais que seja um hábito, mas eu tenho outras possibilidades. Dessa maneira é a maneira que eu estou encontrando que é a mais prática. Aquilo ainda me dá o prazer. Então, perfeito. Se não, falo assim, não, então espera um pouquinho, realmente, hoje eu já adquiri outras capacidades, eu posso fazer dessa outra forma. E aí você vai ter a mesma resposta, perfeito, mas aí você está fazendo de outra forma. Então, a autonomia, ela é um revisar dos nossos hábitos. Aí eu vou, a partir daquilo ali, transformo aquele comportamento num novo hábito. Economicamente, até o dia de eu de novo parar e fazer essa autoanálise, essa autonomia, essa reflexão sobre. Lógico que não a gente não vai pegar as questões pueris. Né? Ah, eu bebo água, eu vou, toda vez que eu tô com sede, eu vou por aqui. Ah, então quer dizer que eu tenho que ir plantando bananeira? Não. São as questões existenciais. Você não vai dirigir usando o pé porque você quer trocar as questões diferentes porque você usa a mão. Não. Não é naquilo que é do automatismo e o automatismo está ali para facilitar a vida. São das questões maiores e mais profundas. Nisso, o hábito vale muito a pena. O automatismo ali vale muito a pena. As questões nossas são das nossas crenças, que dão um conceito sobre o meu eu, que dão um conceito sobre o outro, que dão um motivo das ações para determinados comportamentos, que não são das necessidades básicas, mas são de outras. Então, ou, por exemplo, que influenciam na minha saúde. Por que eu como coisas que não me fazem mal? Ah, é por hábito, não. Eu preciso rever isso. Então não é o comer, porque comer é uma necessidade básica, mas o que comer. São essas coisas que são mais profundas nos sentidos do nosso existir. Então, hábito e o existir podem coexistir juntos no ser sem nenhum problema. Mas eu preciso lembrar de fazer primeiro, né, a análise do hábito para modificá-lo quando necessário, repensar sua estrutura. Aqueles outros que são do cotidiano, não. Mas desses que são do meu existir. Porque senão eu não existo como sujeito. Aí eu sou um robô programado. Eu sou um robô. Não tem desenvolvimento. Voltando à temática do encontro passado, não tem desenvolvimento. Eu estou parado. É aquela coisa do, por exemplo, um curso de 5 anos, 4 anos de uma faculdade, está fazendo, o início dele é motivado para um algo, tudo. No meio dele, você precisa falar assim, por que eu ainda estou aqui? E quase no final dele, você precisa parar e fazer assim, por que eu venho para a aula e por que eu estou aqui? Por que eu venho? Por que eu sento? Por que eu estou fazendo isso? A todo momento. E aí é interessantíssimo, porque algumas coisas a gente vai se pegar e falar que a gente pode estar fazendo aquilo muito mais pelo outro, ou medo de mudança. Eu tenho que continuar fazendo isso porque, vou parar? Vou fazer diferente? Ah, não, vou continuar aqui. Olha o sujeito do existir. Indo embora, não existe o sujeito do existir. Lá na frente a crise existencial vai surgir. Esse sujeito das ações do cotidiano e do dia não vão dar conta dele. Ele vai chegar um momento que ele vai estar fazendo as coisas e existindo não por ele, mas por um hábito onde não existe mais desejo no objeto, onde não existe mais prazer na coisa, e ele está apenas reproduzindo aquele hábito. Não dá conta de existir. Nós não somos isso. Não somos. Né? Há o sujeito de dizer, ele fala quem eu sou. Né? Quem ele é, enquanto todas essas questões ali.